Já muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as análises, pô, tem lágrima hoje para ser chorada, tem muita bronca para ser dada aqui na galera, tem o que não falta é chicote no lombo desse povo que está de brincadeira, sobretudo na careca de Arne Slot, que acha um time no meio de semana e no final da semana ele fala assim: "Não, eu vou criar uma dificuldade pra mim, eu vou sentir um pouquinho de emoção". Eu vou iniciar esse episódio deixando um beijo no coração do Dani, que está lá na UERJ, veio para o Brasil, gravou direto de Liverpool, tá por aqui, já já ele tá voltando. Dani, beijo no seu coração, um beijo no coração do Orlando, que está numa confraternização, já avisou que não ia poder gravar. Então, beijo no coração dos 2. E eu vou com quem comigo está. E se você sentiu falta de um nome no salve, inicial, é porque ele está aqui, é por ele que eu começo. Rodrigo, depois de literalmente um longo e tenebroso inverno, não foi fácil, mas você teve o carinho de muita gente, porque até peço desculpas a outros ouvintes que mandaram, as suas condolências ao Rodrigo. Eu mandei algumas para ele, as outras acabaram se perdendo nas conversas, mas foi bastante gente, e eu tenho certeza que para ele foi importante saber que tem o carinho de uma audiência que se importa com a pessoa. E eu tô feliz demais que ele tá de volta para não sair mais daqui. Rodrigo, você tá comigo desde o episódio 1. Passamos de 200, estamos, se somar tudo, passamos de 230, mas estamos em 200 e qualquer coisa, e eu estou contente sim com o seu retorno. Espero que dias melhores venham por aí e que você não fique mais tanto tempo ausente. Tô feliz que você está de volta, seja bem-vindo. Salve, salve, Diegão, salve, Nick, salve nossos queridos ouvintes. Muito bom estar de volta. Muito obrigado a todos aí pelas mensagens. Imagino aí, o Diego conseguiu passar a grande maioria, né? Foi um momento difícil, que acho que todo mundo precisa passar, não tem jeito. A gente nunca está preparado para uma perda significativa dessa na nossa família. Mas a vida segue e a gente precisa seguir, né, da melhor maneira possível, fazendo o melhor para honrar aqueles que um dia estiveram conosco e infelizmente hoje não se encontram mais. Devemos deixar o nosso máximo aqui. Estava com saudade também, um pouco sem cabeça, mas com muita vontade de voltar a gravar, mas precisava me preparar melhor, estar me sentindo melhor. Peço desculpas também pelo traje hoje alvinegro, né, porque está muito quente no Rio de Janeiro, né, um calor absurdo aqui. Para quem assistiu a partida Botafogo e Santos, que findou alguns minutos atrás, sabe do que eu estou dizendo. Então tá muito quente, está impossível não estar em uma camiseta. Eu até nem gosto de gravar tanto de regata, né? Mas hoje se fez necessário. Muito obrigado ao carinho de todos, né? Muito obrigado principalmente ao carinho do time aqui, do projeto da Somos Livre, que pô, desde o início sempre se colocaram à disposição para me auxiliar, me apoiar da melhor maneira possível, né? É um momento que não tem muito o que se fazer, né? Essa é a verdade. Mas a gente tenta ali com uma mensagem de carinho, conforto, tá próximo, né? Mesmo estando distante, mas dizendo que, ó, estamos aqui, né? Desabafa se precisar. E valeu demais, gente. Valeu mesmo. E agora, né? A gente volta, nosso foco, eu principalmente volto o meu foco aqui com as partidas do Liverpool, que não vem me agradando de forma geral. Acho que não agrada a todos de forma geral. Mais uma partida difícil de se digerir, né, pelo contexto, né? Quarta derrota seguida na Premier League. Eu, de fato, não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. Eu vi gente comentando nossos posts lá, que parece que foi em 2021, naquele período ali estranho também com o Jurgen Klopp. Foi na temporada das lesões, o Jürgen Klopp. Exatamente. Então, e aí, né, até o pessoal, né, depois eu até corrigi lá um companheiro nosso, um seguidor, que agora me falha o nome lá na rede. Mas ele falou: Ah, mas até o Klopp passou por um momento desse. Falei: Gente, calma aí, o Klopp passou por um momento desse depois que ele já tinha copado tudo, se entubou de lesões, o time estava todo capenga e aí ele passou por uma dificuldade, óbvio. Agora não, o Slot ele tem de fato a primeira temporada dele, aonde ele recebe jogadores que ele provavelmente fez parte das indicações, né? Deu o aval, tipo assim, sim, vamos fazer, vamos trazer.
né? Correu atrás de jogadores, porque, por exemplo, eu, sinceramente, tirando ali o nome do Wirtz e do Isaac, que talvez a maioria dos clubes do mundo pudessem apontar o nariz e correr atrás, eu não via ninguém indo atrás assim do Ekitike como, meu Deus, vai ser uma ótima aquisição, e o próprio Querquez, né, para lateral esquerdo, enfim. Então, assim, há jogadores que, na minha humilde concepção, têm o dedo, têm o aval do Arne Slot, e ele não consegue fazer o time engrenar de uma forma minimamente organizada, né? Eu acho que a gente se perdeu um pouco do trabalho dele da última temporada para essa. Ele mesmo está se perdendo naquilo que ele vinha fazendo. E para quem acha que não teve mudança do time do Klopp para o time do Ancelotti, teve sim, porque o nosso time jogava num 4-3-3, a gente passou a jogar num 4-2-3-1 com o Arne Slot. Era um time com mais posse de bola, com mais cadência nas construções, né? Mas com mais tranquilidade e também mais capacidade de finalizar os jogos. E aí ele muda isso para um time totalmente imersivo a uma transição mais rápida, tentando emular aquilo que o Klopp já fez algum dia, mas num 4-2-3-1 ainda. E não vem funcionando. Já deixo aqui a abertura, né, do nosso episódio para o debate com relação em cima disso. Não é só as peças que vêm abaixo. Eu acho que o que ele pretende fazer da forma que o time vem atuando não vem dando certo. E aí mora o perigo do futebol. Você pode estar bem no jogo e, de repente, 2, 3 ataques, os caras resolvem a partida. Então a gente vai destrinchar esse duelo, né? Falar um pouco do duelo semanal do Vitória Cachapante, onde a gente imaginou se pudéssemos ter dificuldade novamente, saindo atrás do placar, mais uma vez a defesa falha, e a gente vai lá e atropela, né, pela Champions League, e tem um resultado adverso contra um time teoricamente, né, teoricamente não, bem mais modesto e mais fraco do que o nosso, e a gente perde mais uma vez. Então a gente vai destrinchar essas nuances da semana do Liverpool aí. Eu que tô feliz que você tá de volta, Rodrigo. Você sabe o quanto eu tô contente que você tá aqui conosco. Ô, Nick, vou apresentar você, que todo mundo já conhece, mais um episódio de derrota. Fazia tempo que não tinha toda essa sequência aqui. O camarada aí bem lembrou a temporada do Klopp. Eu já ia interromper o Rodrigo e falar: opa, peraí. 748 lesões num ano também. Nós aqui, eu lembro muito bem. Eu falei: eu passo pano porque tem lesão. Esse ano não dá. Lesão não tem, é o time do slot e o time começou bem na quarta-feira. Como eu falei aqui no pré-jogo, o slot pareceu encontrar o time da Champions e hoje ele quis dificultar um pouquinho. Seja bem-vindo, Nick. Tem muito para falar hoje, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o meu ouvinte favorito. Cara, excelente intro do Rodrigo. Por falar nisso, muito bom ter você de volta aí, viu, meu faixa? Esperamos que podemos contar com você aí nos próximos episódios. Saudades de debater com você os temas dos episódios aí, das partidas, como sempre. Um salve pro Landir e pro Pierce que não puderam estar com a gente. Tocando pra frente, cara. O jogo contra o Eintracht era muito mais obrigação de vitória do que qualquer coisa, né? A gente falou isso aqui na prévia do episódio passado, que o Liverpool era obrigado a vencer para poder conseguir manter a boa fase, o bom momento, a boa condição. E o que para mim mais me assustou, sendo meio transparente com todo mundo, cara, é que a defesa ela tá difícil até para os adversários menores, sabe? É aquela coisa que o pessoal da Sky Sports já falou uma vez, eu vou voltar a falar aqui. Você não pode ser um clube que quer brigar por título em todas as vertentes e você ter uma média de tomar pelo menos 2 gols por partida. É uma média elevada demais, é uma média que coloca pra você que, tipo assim, cara, você vai ter que fazer mais de 2 gols todo jogo praticamente pra conseguir garantir o resultado. Isso é muito pesado, sabe? É muito complicado. E aí, vendo que os meninos estão falando aqui já, uma temporada que grande parte do elenco tá saudável, não é todo mundo que tá ausente, não é todo mundo que tá desfalcando o pessoal. E aí, tipo assim, como é que eu posso falar? A zaga tá completa há várias rodadas, sabe? O Szoboszlai, o próprio o Van Dijk, o Konaté e o Kerkez.
estão ali, toda rodada ali, e ainda assim o time não se encaixou. Já colocar a única coisa que não aconteceu ainda, que a gente se pede aqui já há algum tempo, é o Endo como primeiro volante. O Endo como primeiro volante de marcação, ali, o primeiro contato da defesa, para ver se estabiliza o meio. Coisa que até agora não aconteceu, e eu me pergunto bastante por quê, porque transparece, né, ser muito decisão individual do Slot. E cara, eu falei antes da data FIFA que o Liverpool tinha tudo para voltar da data FIFA tendo o maior clássico como um clássico de pressão. E que se o resultado negativo viesse, a coisa ia degringolar muito pior na Premier League. E aconteceu. O Slot não ganhou o clássico, acabou cedendo o tabu, a quebra do tabu, e logo em seguida perde um jogo que, para mim, o repertório é ruim, jogar lá no estádio dos Bis é difícil para o Liverpool, mas eu acho que essa é a derrota mais controversa que o Liverpool perde lá, desde que os Bis subiram para a primeira divisão. O Brentford vem de uma temporada de reconstrução do elenco, e troca de treinador, inclusive. E aí, perder de 3-2 da maneira que perdeu, que tipo assim, o Liverpool mais achou os gols do que propriamente mereceu fazer os gols. Então, para mim, isso é algo que liga um sinal vermelho mesmo. Não é laranja, mas é vermelho, porque pela primeira vez em muito tempo o Liverpool tá fora do G4 da Premier League e tá fora assim com o United pela primeira vez em muitos anos, estando na frente. Então, são múltiplos recados que esse oitava colocação? Sétima colocação, demonstra pra gente. Eu vou iniciar aqui contigo, Rodrigo, porque teve de tudo essa semana. O Dani brilhou demais no Direto de Liverpool. Aliás, a galera comprou a ideia do YouTube mesmo, comprou de vez o Direto de Liverpool. Chegamos no episódio 30 já. E ele trouxe bastante sobre essa partida do Eintracht, mas vale a pena aquela pincelada até para contextualizar as críticas que nós vamos colocar aqui ao Slot. Acredito que nenhum de nós tem elogio para fazer ao técnico holandês nessa rodada. O time contra o Eintracht foi bem, uma escalação diferente e aquelas mudanças que eu até brinquei, pô, o Slot escutou o podcast porque ele propôs as mudanças que nós falávamos que as coisas poderiam começar por ali. O time foi bem, um 5-1, tomou o primeiro gol ali de saída, um gol de contra-ataque, que é algo que nós estamos tomando demais. O time do Liverpool precisa diminuir esse contragolpe muito fácil por parte do adversário. E aí, de novo, o que nós vemos falando e que o Nick acabou de dizer. Enquanto o Slot for teimoso e não colocar o Endo à frente dessa zaga, pelo menos para dar um suporte para o que está sendo as partidas do Konaté, a coisa vai ficar difícil. Mas o time tomou o controle contra o Frankfurt, foi para dentro 5-1, vencemos na Champions e o nosso próximo adversário por lá é o Real Madrid. O que você viu desse jogo na Alemanha, ô Rodrigo? Deu esperança para você? Assim, esse jogo no meio de semana é aquilo, né? Começa com erros sucessivos que nós viemos tendo durante a temporada, né? Defensivamente falando. Eu acho que o Liverpool está mais exposto do que o normal, e eu acho que todo mundo tem um porquê. O Nick acabou de citar a situação do Endo, né? O Gravenberch faz muita falta nesse tipo de proteção à linha defensiva, mas mesmo assim, né, não é aquele cara que foi o Fabinho, né? O Fabinho potencializou por ser mais o destruidor de jogadas do que o criador, né? O Gravenberch, por ele ter sido, né, aí sim vai né, aquilo que a gente falou ao longo da última temporada inteira, né? Ter sido potencializado, né, graças ao slot, né, dele ter saído de um segundo volante para primeiro e ter jogado maravilhosamente, principalmente na temporada do título na temporada passada. Mas é aquilo, é um dos gaps do Liverpool que a gente tem de anos, sempre tem uma posição essencialmente necessária e tem só um cara para cumprir aquela função. E hoje é o Gravenberch na função de primeiro volante, né?
Ah, mas você não disse que o Liverpool passou a jogar num 4-2-3-1? Sim, o Liverpool passou a jogar num 4-2-3-1. E por várias vezes o Gravenberch faz essa função ali. Só que toda vez que a gente está com a bola, o Gravenberch é o primeiro a descer para perto do miolo de zaga para fazer o jogo fluir, para fazer a bola girar, né? É o cara que quebra as linhas, né? Ele, num drible de corpo, numa passada, ele acaba adiantando uma jogada nossa e a gente acaba fluindo pelo meio de campo, né? Então, mesmo num 4-2-3-1, o Gravenberch ainda tem muito daquela função de primeiro volante que se notabilizou demais com o Fabinho na época do Klopp metaleiro, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente depende muito dessa funcionalidade do Gravenberch e, assim, gente, a gente tem que botar na ponta do lápis que são seres humanos. Assim como a gente tem dias bons e ruins. Então vai ter um dia que o cara vai ter um problema em casa com a família, ele vai vir trabalhar normalmente, mas ele não vai estar 100%. Ele não vai render. E aí, no dia que o Gravenberch não render, vai ser se Deus nos acuda. Então, assim, a gente precisa, né? Aí entra o trabalho do treinador, que é ver o que ele pode potencializar, né? Então, com relação ao jogo do meio de semana, por termos tido um time que sai na frente, né? Tem o apoio da sua torcida, é aquela coisa, está em casa, todo mundo quer empurrar e tudo mais, me causa a impressão de que quando a gente empata o jogo, meio que as coisas se facilitam por conta dessa, tipo assim, porra, vamos pra cima que o Liverpool não tá bem. Entendeu? Vamos tentar porque dá pra gente jogar. E aí, filho, assim, querendo ou não, a gente mesmo com o time em baixa ainda, a gente se perdendo na temporada, nós temos jogadores com baita qualidade. E parece que o Wirtz se sentiu em casa, voltando a jogar na Alemanha, né? Que, enfim, né, podemos dizer que ele estreou 2 assistências, né, 2 participações em gols diretos, importante para ele pegar, né, a confiança, que eu acho que falta muito nisso nele. Eu vejo isso muito com vários jogadores, né, que chegam tanto no futebol nacional quanto no futebol europeu. Acho que falta um pouco daquilo de do cara conseguir ter um pouco daquilo de como é que eu posso dizer? De sentir a vontade, né? Tipo assim, não, eu jogo assim, eu vou jogar, irmão. Mas é um clube novo, novos companheiros, né? Nós temos ali, né, aquilo que a gente temos a hierarquia, tem o Salah, enfim. Então, assim, acho que foi um bom jogo. Acho que o time se comportou muito bem. Acho que a escalação foi positiva, né? E aí eu acho que vai um joinha pro Slot por aquilo que ele entendeu do jogo, né? E é aquilo, gente. São jogos e jogos, a gente precisa entender cada adversário. Na temporada passada, muito do que o Liverpool conseguiu foi muito porque a gente entendeu vários jogos. Não precisava ser plástico, ser sensacional, fenomenal, ser goleadas, mas precisava vencer os jogos. E é isso que a gente precisa voltar a fazer nessa temporada. Eu vou depois voltar contigo, Rodrigo, para um questionamento que eu acho que vai ser interessante. Ô, Nick, eu quero ouvir de você sobre esse jogo da Champions, sobretudo esse pensado do Wirtz. E eu vou dizer o porquê que eu tô pensando nesse momento contigo. Porque você foi, acho que o primeiro que falou sobre a dificuldade do Wirtz na Premier League e a diferença da Premier League com a Bundesliga. Nós até falamos sobre isso aqui com a Juliane quando o Wirtz chegou. Beijo pra você, Ju. Quarta-feira tem você e eu tô aguardando seu episódio. É, E o Wirtz, ele se comportou muito bem. Ele se comportou muito bem. E a gente espera isso dele em outros jogos. O que você acha que facilitou pro Wirtz nessa partida? Você acha que foi o adversário que ele já conhecia ou a mudança promovida pelo Slot que deu uma alterada bem substancial na configuração do meio-campo do time, Nick? Primeiro ponto de tudo, cara, eu acho que falando diretamente sobre o Wirtz, tá? Primeiro ponto de tudo, ele jogou com um time onde a zaga e o meio-campo é uma completa bagunça. O time foi muito o time do Eintracht tá muito desfalecido nessas posições, porque perdeu-se muitas peças para o mercado internacional. E aí, cara, a gente já falou aqui várias vezes, qual que é a diferença da adaptação do futebol alemão para o futebol inglês? O tempo que você pode carregar a bola.
Na Alemanha, você pode carregar a bola por 5 minutos, o cara vão fazer aquele box to box lá e vai querer te pressionar depois. Na Premier League não é assim, cara. Na Premier League, se você ficar com a bola 4, 5 segundos sem saber onde o seu parceiro tá, ou sem ter uma progressão muito completa do seu elenco junto contigo, você vai perder a bola sozinho, sabe? E aí, tipo assim, o que me irritou um pouco de falar assim, o tipo assim, como é que eu posso ser bem pesado assim. O que me irritou um pouco em ver essa situação é que o Liverpool jogou numa formação diferente, com uma zaga mais consistente, com o Curtis Jones de primeiro volante e com o 4-4-2 com o Wirtz aberto na troca de posição. Então assim, cara, o Wirtz jogou no habitat natural dele, ele vai desempenhar melhor. Quiçá, ainda não foi o Wirtz que a gente quer ver, mas ele vai desempenhar melhor, sabe. E aí, cara, mil desculpas pelo que eu vou falar agora, pro tamanho do Liverpool, pô, completamente ok, a gente o Liverpool que a gente esperava era esse Liverpool aí, o amasso, e tomou o gol primeiro por uma falha do Liverpool, um contra-ataque, assim, de completo apagão o gol. Então, assim, cara, eu não vou passar pano pra falar: "Nossa, a atuação é legal e tal", obrigado pelo mínimo. E assim, pegou um time muito inferior, que tá se complicando demais na Bundesliga essa temporada. Não tá nem o Eintracht, com o investimento que tem, não está nem em condição de classificar para a competição europeia na Bundesliga. O Liverpool pegou e meteu um 5-1 acachapante, beleza, ok, obrigado pelo mínimo, vamos por mais. Por quê? Porque não foi um negócio tipo assim: "Nós vamos manter a sequência agora e tal, beleza", não. Foi de alívio, tipo: "Nó, encerramos a sequência de derrotas". Não, tipo assim, cara, é uma partida ok do Wirtz, uma assistência, finalmente fez uma de assistências, perdeu 2 gols, perdeu 2 gols, tudo bem, faz parte, mas cara, falar pra mim assim: "Não, essa atuação aqui, ela entra para o livro do Liverpool de excelentes atuações de jogar a bola", não entra. E desculpa, mas não entra. Então, obrigado pelo mínimo, as estatísticas dizem isso, era pra ser acachapante como foi. Então, assim, era só tipo assim: "Obrigado pelo mínimo, manter a cabeça para o próximo e essa é a mentalidade, vamos embora". Coisa que a gente vai falar mais pra frente que não acontece. Rodrigo, eu quero tratar com você de um assunto específico, porque ele vai servir de gancho para o jogo da Premier League. O que vem jogando de bola, senhor Dominique Szoboszlai? Ele parece que essa temporada, todo aquele questionamento, quem joga, Wirtz ou Szoboszlai e tudo mais, o cara topou de jogar de lateral, foi bem, no meio-campo tá dominando as posições e foi muito bem contra o Eintracht, muito bem. Ele foi, assim, pra mim, o melhor jogador da partida do Liverpool. E na derrota contra o Brentford, ele também tentou puxar as ações, o melhor em campo com sobras, tentando fazer alguma coisa nesse meio-campo. A que você atribui essa mudança de chave no estilo de jogo do Szoboszlai, sobretudo nessa temporada, pensando que na temporada anterior nós até brincamos: "Pô, o Sonoslai, pô, de novo o Szoboszlai". E essa temporada ele tá sabendo soltar mais o jogo e sabendo segurar mais quando ele entende que o time precisa manter mais a posse de bola. O que você acha que mudou no Szoboszlai como jogador para esse time do Liverpool, para ele ter esse protagonismo que era aquilo que a gente esperava desde que ele chegou, né? Aí a gente vai de encontro com o que eu falei na minha última passagem aqui, com relação à adaptação, ao cara ter o tempo de jogo para ele, né, se sentir de fato: "Ah, não, eu agora posso atuar do meu jeito", né. A temporada passada foi temporada, podemos dizer que é a temporada full do do Szoboszlai, né, com relação ao Liverpool. Eh E aí tem toda a adaptação com relação ao conceito de jogo do treinador, ao que ele espera, como é entendido.
né? E aí o cara, ele também, né, se cobra, né? Ele passa a se cobrar tipo, de atuar no seu máximo. E ele, de fato, vem jogando muito bem, né? Até essa adaptação dele de jogar pela lateral direita, que sinceramente pra mim não faz sentido algum, que é um medo nosso que a gente tratou aqui no início de temporada, né? Mas de fato o Slot tá cismando com essa merda, mas ele tá fazendo o que pode. Só que aquilo, defensivamente, uma hora ou outra vai ter um gap. O cara não é defensor, pô. Entendeu? O cara não tem o caguete de, porra, de ter a marcação, de estar atento à linha, etc. Então, uma hora ou outra vai dar merda, como deu merda no jogo contra o Chelsea, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é... Ah, mas meu Deus, aí é fácil chegar no outro e falar a culpa do Wirtz e do Wirtz, não, do Szoboszlai e do fulano de tal que tava ali. Mas, cara, beleza, quem improvisou eles ali foi o treinador, cara. Desculpa, eu não consigo conceber o fato de eu ter, né, jogador para posição e ter que ficar, porra, inventando moda ali, Improvisando. improvisando, inventando a roda, né? Então, assim, uma coisa é, cara, tá lesionado, né? Não tem, tô com o Frimpong e o Bradley fora, não tem um moleque da base que porra, me deu uma segurança, cara, aí beleza, não tem o que fazer, irmão. Até aproveitando aqui a camisa, é o que o Botafogo vem fazendo aí ao longo das últimas rodadas. Uma porrada de gente machucada, uma porrada de gente fora. Irmão, tem uma hora que tu vai ter que inventar um bagulho. Não tem muito pra onde correr. Beleza, tudo certo. Acontece, faz parte. O Klopp passa por isso, né? Tanto é que eu brinquei até nas redes sociais. O Szoboszlai é o novo Milner, né? Porque, porra, faz as 200 funções dentro da porra do campo e, enfim. Mas aí, quando acontece alguma coisa que é por culpa ou por erro dele, culpa o cara. Ninguém pensa assim, tá, mas qual é a posição do camarada? Ah, o cara é meio campo. Não, aí, porra, entendeu? Ninguém pensa nisso na hora. Enfim. Então, mas assim, tá muito bem, é uma temporada muito boa. Infelizmente, o meio de campo como um todo não vem acompanhando o seu ritmo, né? O próprio McAllister está muito mal essa temporada. Ele está muito abaixo daquilo que ele apresentou, né? O Wirtz entra nessa seara de estar na sua estreia, né? Temporada de estreia, se adaptando a uma nova liga, a um novo conceito, né? O Wirtz, assim, eu acho que é o tipo de jogador que até o Salah nos seus piores momentos, até o Salah nos seus piores momentos, o Salah entende que ele precisa ajudar a marcar. O Wirtz ainda não entendeu isso. Então fica um questionamento com relação a justamente você entender como é que funciona a liga. O Wirtz, ele desliga, ele dá trote, ele que é o, porra, é o meio-campista, é o 10 que, né? É normal, acontece. Não é a função do cara correr atrás, né? Mas ele tem que entender que, porra, na Premier League, irmão, esse espaço que ele dá é o suficiente para algum time ir lá e marcar o gol da vitória. Então, a gente precisa só torcer para que o meio de campo consiga acompanhar os Szoboszlai, que de fato, nessa temporada, não merece a alcunha de Zonoslai. Eu vou dizer para vocês que um desejo meu para esse meio-campo é ver Endo Gravenberch e Szoboszlai ali no meio. Eu acho que eu venho falando isso. Passa O amanhã. não vai acontecer. Mas eu fico lembrando sempre, o Rodrigo vai lembrar bastante disso, de quando o Klopp estava nessa temporada infeliz aí, o DM cheio, que o Big Net era o cara que começou a salvar e ele parou de sair do time porque, assim, paramos de tomar gols e a gente empata 0-0, ganha de 2-1 e um gol, assim, num lance fortuito, mas o Big Net que o Klopp não gostava, e eu critiquei aqui as falas do Klopp em cima do Net Phillips, mas o Big Net, ele não brincava ali não, ele fazia o dele e assim, cara, hoje é o que tem. Agora, o slot, ele tem esses jogadores, e é isso que me deixa mais irritado, é de saber que ele tem os jogadores para a posição, ele escolheu esses jogadores, e agora ele parece que tá querendo inventar alguma outra função para os caras que ele trouxe para jogar num negócio que parece que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Nessa temporada, eu não tô dizendo que o cara é um mau treinador e tudo mais, mas ele precisa começar a ficar um pouco mais esperto, porque assim, achou o time contra o Frankfurt. Eu não vejo problema de bancar o Salah. Não vejo problema porque o time tá indo bem. Até teve uma questão do Salah ter mudado a foto do perfil do X. É o Salah com a filha aí na praia, não é mais com a camisa do Liverpool e tudo mais. E teve uma galera que falou: ah, eu não gostou.
Gente, o Salah tem mais 2 anos de contrato só, tá, só. Então assim, para ficar esse chilique agora, para no ano que vem começar aquela história: "Não, não vai renovar, não, tem que renovar, não, porque é o Salah, não, porque não sei o quê", vamos ter calma. Mas fato é que o Slot ele precisa repetir algo que está dando certo. Contra o Frankfurt deu certo, eu não sei porque que ele mudou contra o Brentford. Pra gente entrar aí na Premier League, eu vou começar contigo, Nick. Um jogo que o Dani no Direto de Liverpool e até no último episódio, ele falou que não seria um jogo fácil. Ele falou que não seria um adversário fácil, fora de casa, que era um jogo para se prestar muita atenção no time do Brentford. Inclusive enfrentamos Jordan Henderson ali no elenco adversário. Nosso capitão que levantou todas as taças, né? Mas o time do Liverpool foi assim, eu não vou dizer que foi presa fácil, porque o time sequer jogou. O primeiro tempo foi bem abaixo mesmo. Os gols que o time tomou foram de jogadas trabalhadas na frente do pessoal, mais uma partida abaixo ali do sistema defensivo, e aí você tem que ficar correndo atrás. Você tem que ficar correndo atrás toda hora. Esse jogo deixou claro que o Slot encontrou uma solução no meio de semana e fez questão de jogar lá fora no final de semana. O que você viu desse 3-2 fora de casa, deixando o Liverpool na sétima colocação, Nick? Cara, assim, eu vou contar uma parada pra vocês aqui que é curioso. A minha mulher, ela não é adepta de futebol europeu, ela é adepta de futebol nacional. Começou a assistir futebol europeu comigo. Até ela está cansada do buraco do meio-campo do Liverpool. Ela falou: "Gente, mas como é que vai colocar eu e você pra jogar ali, né, e nós 2 vamos passar ali, Nicolas? Não existe aquilo ali não, pô". Se ela tá falando isso pra gente, que é uma pessoa que não analisa o Liverpool, ela assiste esporadicamente, é um sinal de alerta, porque foi uma partida muito ruim. E o Diego foi gênio em falar que o Szoboszlai tá fazendo coisas demais. Por quê? O Kerkez, ele vai mal, assim, várias vezes, eh eh, num V1 contra o Atara, e aí, tipo assim, cara, o Damsgaard estava parecendo um gênio, ele estava parecendo um De Bruyne na partida. A assistência que ele dá para o Chad fazer o segundo gol é uma brincadeira. E aí, assim, a gente vai escalando, que é o que o Rodrigo falou, o seu Bolsonaro não tem culpa da parada, ele tá ali no meio, ele tá ali improvisado, entre aspas, né, como segundo volante, sendo que tem volante no banco. O Wirtz é titular e ele fica no bolso do próprio Jordan Henderson, que ele não consegue carregar a bola. O Ekitike raramente vê a bola, vai mal porque não vê a bola. O Gakpo é uma partida apagada do Gakpo, ele vai bem em alguns momentos, mas em outros, tipo, da maioria ele vai muito mal. Aí sabe o que que vira? Principalmente depois que o Wirtz sai, toca no Salah que ele resolve, toca no Salah que ele resolve, toca no Salah que ele resolve. E o Szoboszlai tentando orquestrar o meio campo dos caras, velho. Tanto que o gol de Salah sai de uma jogada que o Szoboszlai rouba a bola. E ele levanta a bola na área, o Salah tem o mérito daquela dominada maravilhosa com a perna esquerda e bate de perna trocada e faz o gol, beleza. Mas, cara, como assim, bicho? Como que você toma 2 gols da maneira que tomou? De novo o Liverpool toma gol antes dos 5 minutos iniciais, pô. Não dá tempo nem do treinamento do slot ser aplicado, porque já começa o jogo com 4 minutos e meio, tá 1-0 pros caras de novo. Aí é porque a gente falou no episódio passado da derrota pro United. Aí pega o jogo. Ah, não deu pra trabalhar o tático porque tomou gol com 1 minuto. A mesma coisa. Aí vai chegar semana que vem, vai tomar outro gol em menos de 5 minutos. Vou falar que a tática também não foi trabalhada, não foi colocada pra jogo. Ele não tá falando, gente, de Fernando Diniz, de Renato Gaúcho, não tá falando do Slot, velho. O atual campeão da maior liga de futebol do planeta. Ele tem que ter mais repertório pra ganhar de clubes saindo atrás cedo.
Coisa que o Klopp, a gente zoava aqui nas temporadas do Klopp, sai perdendo pro Klopp até melhor, porque aí dava campo o Klopp ia lá e fazia 2, 3, 4 e o resultado ia lá e acabava. A gente zoava internamente sobre isso aqui, coisa que com o Slot parece que é sofrimento. E mais uma vez eu vou falar, o Szoboszlai ganha vai em vários outros locais o prêmio de melhor jogador da partida. A Premier League ter dado pro Salah esse melhor prêmio, melhor jogador do jogo é uma piada, porque o Salah também não vai bem. Ele faz o segundo gol ali e tal, mas o jogo já estava, tipo assim, vendido. Ele faz o gol nos acréscimos. E aí, eu tenho que bater palma, tá? A gente estava falando isso aqui 2 episódios atrás. Partidaça do Kelleher. Partidaça do Kelleher. Fechou o gol. Na medida do possível, óbvio, né? Porque ele toma um gol de uma bola, o famoso gol de vó, pro Kerkez, e toma aquele golaço pro Salah, que a bola praticamente beira o indefensável. No mais, 0% tipo de condição. Eu vou puxar a orelha do Van Dijk, porque um cara daquela condição não pode dar o bote na beira da área igual ele deu pra fazer aquele pênalti, não. Ele não pode. Ele não pode. São 3 gols de 3 falhas que o Liverpool do ano passado não cometia e que essa temporada tá cometendo mais de uma vez, colocando resultados a perder mais de uma vez e tá saindo cada vez mais caro. Eu vou marretar porque eu coloquei, vale num episódio lá da previsão, a gente colocou esses caras brigando pelo título cabeça a cabeça com o Arsenal. Esses caras não estão nem perto do Arsenal. Vocês não estão nem perto do Arsenal, da estabilidade do Arsenal. Então, assim, é decepcionante. A atuação do Liverpool pós data FIFA, ela está sendo decepcionante na Premier League, tá? E vamos ver contra o Real Madrid. Vamos ver. O adversário que vocês não ganham já tem bastante tempo. Vamos ver como é que vai ser. A única correção é que do Real Madrid a gente ganhou na temporada passada 2-0 pela Liga dos Campeões. Na fase de grupos, na fase de liga. O que mata esse time, Nick, isso que você falou, pô, o time com 5 minutos já tá perdendo, é uma parada que é recorrente e você olha que vai ficando previsível, que você fala, pô, a novela pra virar começou. E não vira, e não vira. Contra o Frankfurt, o esquema diferente ajudou o time a jogar. Mas as falhas defensivas desse time do Liverpool estão sendo muito irresponsáveis por parte do Slot, que tá vendo isso acontecer e não tá. Parece que ele não tá muito preocupado com isso daí. Ô, Rodrigo, eu vou contigo porque esse 3-2 eu não vou dizer que teve lei do ex, né? Mas teve um Kelleher que foi bem, teve um Jordan Henderson que fez o básico, não comprometeu nada. Mas por parte do Liverpool, eu sei que, pô, tem gente que já tá me criticando. Teve uma galera até que comentou no post, pô, hate do Mamardashvili e tudo mais. Mas vamos combinar que, assim, é, são nesses jogos e esses gols que a gente toma que a gente fala. Por isso que o Alisson é o Alisson. Por isso que o Alisson é o titular. E eu não vou me surpreender, tá? Se o Alisson voltar de lesão, pegando até vento, como a gente tá acostumado, falar assim, então, quantos pontos será que não teríamos se não tivesse o Alisson no gol? O que que você viu dessa derrota pro Brentford e como que você tá vendo essa questão nossa de goleiro? Porque eu vou falar pra você que eu, Diego, tô incomodado com isso. É uma questão que, assim, eu não vi nada demais no Mamardashvili e ele no Liverpool, ele sentiu muito o jogo contra o Manchester United, ele sentiu o peso do clássico. E nesse jogo contra o Brentford, é assim, pelo amor de Deus, né? Bom, infelizmente eu já apelidei carinhosamente como chama Bolshevik, né? Porque esse desgraçado tem um imã pra tomar gol, não é possível. Né? Nem acho que ele tenha culpa, tá ligado? Mas caraca, há jogadores e jogadores, né? E há goleiros que a gente, né, apelida, infelizmente, de chama gol, porque o chute vai, meu irmão, é aquele chute sensacional, o cara pegar é difícil, né? Diz muito a posição, ele é reserva, de fato, só que
o seu início, aí eu acho que vai um pouco daquilo. Tem adaptação, tem a Liga, né? Ele vem da Liga Espanhola, né? Não apesar de vir de um time grande na Espanha, não era um time que estava acostumado a estar disputando as primeiras posições ao longo dos últimos anos. O Valência está longe daquele Valência do início dos anos 2000, né? Então, assim, eu acho que isso tudo corrobora com relação ao fato do cara estar se adaptando e do nada ter que ser jogado aos leões porque o titular se lesionou. Uma coisa é você pegar o trabalho que foi feito com o Keller. Keller chega, muito novo, Copa, vai lá, Keller. Copa, vai lá, Keller. Até o Keller, porra, chegar naquele nível de que a gente confiava no Keller. E Tanto o é que cara hoje. pegando pênalti pra caramba. Exato. Tanto é que hoje ele é titular de um clube de Premier League justamente por isso. Que ele sabia que ele tinha know-how para poder alcançar a titularidade de qualquer clube para poder jogar. Então ele foi atrás do objetivo dele, tá certo. Só que a gente perde muito com relação a isso, que a gente precisa fazer o mesmo processo novamente. E aí gera desgaste, e gera a necessidade do cara, apesar de nesse jogo mesmo contra o Brentford, ele ter feito duas ótimas defesas, Maradashvili. Eu até brinquei que no X lá que ele tinha feito isso aí, que o Chamagonchivili tinha feito duas ótimas defesas, né? Mas não acho que ele seja o maior dos problemas. Mas, assim, de fato, a gente ainda não tem aquela segurança que, por exemplo, eu particularmente tinha com o Keller. Ah, a gente ia jogar contra o City. É o Keller no gol. Show. Tá beleza, tá tranquilo. Infelizmente, hoje não dá para ser assim, né? Com relação ao jogo. É um jogo de Premier League, daquele jeito. O Liverpool com a bola a maior parte do tempo e o Brentford tentando um contra-ataque, né? E aí a gente é, peca por um meio-campo frouxo, né? Porque a gente não tinha ninguém para poder, de fato, dizer que era de marcação legal. O Jones vem muito bem na temporada, mas alguém tem que chegar para ele e falar, cara, tem hora que você não precisa pentear a bola com dois, três toques. Ele leva demais a bola. Eu gosto do Jones. Eu acho que ele é um bom jogador para se ter no elenco. Ainda mais sendo da base. Porra, excelente. Só que tem horas que, porra, ele penteia demais, segura demais o jogo, que é para você acelerar. Então você precisa ter esse tipo de visão. Ainda mais no meio de campo, no centro do campo, né? A gente já veio com a ausência do Gravenberch por lesão. Então você tem um meio de campo ali com o Szoboszlai e ele e o Wirtz. Wirtz, mais uma vez, tenta ser o cara criativo, tenta ser aquele cara, né, de criação ali no meio de campo, no miolo de fato, mas infelizmente não tem tanto espaço para tal. E aí a gente conta com uma péssima partida do Salah, apesar do gol. Péssima. Não é ruim, não. Ruim sou eu. Péssimo, Salah. É, E uma partida abaixo do Ekitike, principalmente daquilo que ele vinha já apresentando pra gente. No Liverpool mesmo, não tô nem falando do Ekitike que o Liverpool comprou, não. Tô dizendo do Ekitike que já vinha atuando, já vinha entregando, veio muito abaixo. Muito, na verdade. Errou bastante, coisa que não vinha errando nos últimos jogos. E eu acho que isso aí condiciona muito o que foi a partida, né? A gente consegue ali aquele golzinho no final, mas assim, as três investidas do Brentford foram praticamente certeiras. Tem um pênalti ainda, né? Que entra mais uma vez algo que eu já venho reclamando desde a última temporada. O Van Dijk, ele é excepcional zagueiro, mas quando ele erra para fuder o time, literalmente, e é o que acontece nesse momento. A gente estava 2-1, correndo atrás do prejuízo, o time estava tentando se organizar e o Van Dijk vai lá e faz um pênalti besta, né? Sim, já venho falando isso há algum tempo. O Konaté entra naquele estágio que ele precisa de alguém para fazer sombra a ele. Ah, o Leone machucou feião, como o moleque deu azar, etc. Ok. Só que, gente, é aquilo de novo. O Joe Gomes não pode ser opção para mais nada nessa vida. O Liverpool não contrata a porra de um outro zagueiro. O Joe Gomes vai chegar. Cara, o maior atleta, profissionalmente falando, com relação a termos contratuais, é o Joe Gomes, na história do futebol. E não é possível você viver de uma temporada acima da média e, cara, você ter aí, a gente tá falando de 2019.
São quase 10 anos que o O cara vai maluco ter de vai, o contrato. maluco vai até 2027 com esse contrato aí, ele tá no 8 anos, elenco. bicho. Mano, isso é absurdo. Isso é um absurdo. E o cara nem quase. Tipo assim, não, o Slot gosta dele. Todo jogo o Slot coloca ele pra jogar, tu até entende. Não. O treinador, ele é resenha, tá ligado? Tem aquele jogador resenha. Ele é resenha, é gente boa, o treinador curtiu ele, vai dar oportunidade, beleza. Mas nem isso. O cara é, sei lá, quinta opção, sexta, sétima opção pra poder entrar no jogo. Então, assim, é difícil, cara. É difícil. Então, assim, a gente volta a cometer erros que na era Klopp nós tivemos, que é com relação a olhar a profundidade do elenco, do que de fato se precisa. Até hoje, a gente sofre com o Salah o que a gente sofreu por anos com o Arnold. Não temos um substituto para jogar pelo lado direito. Gente, me entenda. Não é um substituto para o Salah. Não é alguém que, não, alguém que vai rivalizar. Não. É um substituto para jogar pela ponta direita do Liverpool. Nós não temos. Não dá para viver para você. O Salah tá ficando velho. O Salah, pela primeira vez, ele vem de início de temporada abaixo. Geralmente ele começa arregaçando toda a temporada. Ele tá abaixo. Fez o golzinho dele, tal, mas tá abaixo. E geralmente é o contrário. Ele vem muito bem no início, sozinho, carregando uma porrada de bagre, e daqui a pouco ele começa a murchar. Nessa temporada tá diferente. Ele começa mal também. Então, assim, tem que entender esse contexto como um todo para poder ajustar o time. Então, voltando à nuance do jogo, cara, é básico. Coloca o Endo para fazer a primeira, a primeira volância. Ponto. Ah, então, pô, tô sem Endo e mais dois ali no meio de campo. Emulo 4-3-3. Ah, é 4-2-3-1. Tá bom, é 4-2-3-1. Bota o Endo ali. Deixa aí. Cara, não é possível. Ah, não tem o Endo. Tá bom, olha pra base. Não tem um moleque na base, pegador, não, marcador. Um moleque mais de contenção. O Bajcetic tá machucado de novo, né? Pô, não, isso aí é o Pedrinho da nova geração. Isso aí, esquece. Impressionante. Isso aí, irmão. Não, aí Isso você é. foi longe, não, aí você derreteu, Não, aí você derreteu, aí você Vai ter derreteu. uma galera que vai falar assim: quem é Pedrinho? Quem foi Então, Pedrinho? para vocês mais novos que não sabem, né, o presidente do Vasco, da Gama, do Rio de Janeiro, foi atleta. Tinha uma qualidade absurda, mas vivia lesionado. Era de vidro, a gente chamava ele de podrinho. Então, é mais ou menos isso daí. Essa é a vida do Bajcetic. Entendeu? Então, assim, não dá pra contar, né, cara? Então, eu acho que começa a corrigir por aí. E aí, assim, o Slot também, ele tá com as convicções a lá Klopp, na teimosia. Ah, ele quer botar o time ofensivo, ele já desce o Szoboszlai pra lateral direito. Irmão, não precisa ser todo jogo isso. Você tá, todo mundo sabe que tu vai fazer isso. Eu Ô, Rodrigo. antes disso acontecer no Twitter, eu botei isso. Falei, cara, daqui a pouco começa a Masterclass do Slot. Querem botar o Szoboszlai pra direita e foda-se o time pra frente, entendeu? Então, tipo assim, Não, tipo assim, isso aqui foi aconteceu, incrível. porra. Isso aqui foi incrível. Não, isso aqui foi incrível. O jogo de hoje foi incrível. Tá aqui a súmula do jogo na minha tela tá aqui a súmula do jogo, tá? Ele vai lá, ele coloca o, 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 o seu Bolsonaro pro meio, pra lateral, quer dizer, porque ele coloca uma cara, ele traz o Chiesa e tal, e troca o Kerkez. Ele vai lá e coloca o seu Bolsonaro pra lateral. Isso aos 62 minutos. Aos 83, ele vai lá e tira o Virtus e coloca o Joe Gomes e volta o Szoboszlai pro meio. Aí eu falei, não, esse cara tá de sacanagem comigo, ele não tem cabimento, tá fazendo isso, perdendo por... E tipo assim, ele acaba de fazer isso, ele faz isso tipo assim, aos 83. 6 minutos depois, o Salah vai lá e faz o 3-2. Se o time tivesse avançado, era um meio de empatar, bicho. Não, e o duro é que, assim, nessa vibe aí o Endo na pré-temporada jogou como zagueiro também. Então, assim, pô, se vai improvisar alguém, põe o Endo na zaga que ele vai fazer isso daí. Mas nem isso, nem isso. Segue aí, Rodrigo. Te interrompemos, mas por favor, conclua. Mas é exatamente isso. É tipo assim, o óbvio, às vezes, se faz necessário. Às vezes, a gente critica muito o treinador que faz o 6 por meia dúzia, troca um lateral por outro. Mas às vezes isso se faz necessário, porque às vezes você está dando só mais gás naquela posição. Entendeu? Você está dando mais
força física, Vitalidade na posição. vitalidade, exatamente para a posição, porque é um cara descansado, tal, etc, e vai manter ali o ritmo. Então, às vezes, é você trocar o básico. Ah, o Frimpong tá machucado também, beleza. Mas, meu irmão, então vamos lá. Aí entra aquilo, porra, é mais fácil eu colocar o Joe Gomes, que já jogou 200 vezes aqui e é zagueiro pelo lado direito ali, do que eu recuar o meu melhor meio-campista na temporada e jogar ele pra lateral pra ficar jogando bola na área que nem um retardado. Porra, calma aí, cara. Nesse início de temporada aqui, o Slot já teria sido demitido do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Se Esse é um ele fato. fosse treinador do Porra, Nottingham Forest, tá o fudido. Marinakis tinha puxado o carro dele, ó, faz tempo, Entendeu? faz Então assim, tempo. é complicado Ô, demais. Rodrigo, só pra complementar, tem uma parada que a torcida do Manchester United faz muito, que todo jogo o Amorim troca um zagueiro por zagueiro. Uma das 5 substituições vai ser zagueiro por zagueiro. Então tem uma página que fica contabilizando. Exatamente por isso que você acabou de falar. Porque ele tem que dar vitalidade ao zagueiro que sai pro jogo. Aí eu fico tipo assim, gente, mas pera. Mas eu não- é exatamente isso. Às vezes você precisa realmente fazer isso. Às vezes o 6 por meia dúzia não é só 6 por meia dúzia, tipo assim, ah não, vou tirar um lateral, botar um lateral para manter ali. Não, é porque você precisa dar mais força para aquele lado do jogo ali, para aquela posição, porque o time tá, de repente, tá sendo pressionado e tudo mais, né? Eu reparo muito isso com relação ao que era feito na temporada passada pelo próprio Arthur Jorge no Botafogo. Ele invertia demais assim as trocas por laterais. Por quê? Porque geralmente, por exemplo, o Alex Telles e Vitinho, ambos juntos, não eram de muita profundidade. Ele sempre escolhia um para poder ir até o final, pelo menos, né? Quando ele invertiu o segundo tempo, que ele chegava ali, vou trocar os dois, porque ou um lado, era justamente para isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Vitinho, tiro o Telles, boto o Cuiabano e falo, Cuiabano, vai com Deus para a linha de fundo e ataca até a morte, porque o cara tá com um tanque novo. Então, às vezes, até isso faz parte da tática. Eu entendo, eu passei a entender ao longo dos últimos anos acompanhando futebol esse tipo de coisa. Só que às vezes, tipo assim, o pessoal fica nessa. Ah lá vai o Pardal, 6 por meia dúzia, trocar lateral por lateral. Beleza, ok. Só que às vezes o jogo te pede justamente isso. Te pede que você faça o básico. Não é algo demais. Mantenha ali a espinha dorsal do time. Porque, porra, você desce um meio-campista pra lateral, gente, me perdoe. Ah, o cara é muito bom. Tá bom, gente, mas o cara não tem o cacuete, o cara não joga ali. Você que já jogou pelada na vida, já jogou uma vez um campo de 11 na vida, uma vez. Você tem essa noção, porque você não consegue subir que nem um tarado precisando guardar posição, pô. Então, se você joga no meio, você joga no meio. Se está dando merda na lateral, você precisa correr pelo meio para poder ajustar de alguma forma e impedir que aquilo seja menos traumático. Você não pode largar a sua posição para ir para a lateral correndo que nem um tarado, porque você vai ali abrir um buraco no meio de campo. Isso é básico. Então isso serve, porra, para todo mundo. Então se você tem um Síndrome de jogador. Arnold. Se Síndrome do você, Arnold. exato. Se você tem um jogador para posição, cara, usa o cara da posição. Ah, mas ele é novo, ele é mais fraco, irmão, mas ele é da posição. É o que tem. Ninguém vai te criticar porque você pegou um zagueiro e botou pra jogar de zagueiro. Porra, eu vou te criticar porque você pegou um meio-campista e botou pra jogar de lateral, filha da puta, Humpty Dumpty, caralho, ovo safado, cuidado, gato. Porra. Não, e o detalhe nisso tudo é exatamente o, o a mais do meio-campo, que é assim, eu vou pegar o meu melhor jogador de ataque e eu vou colocar ele na defesa, porque assim, ele foi bem na pré-temporada em jogos que não valiam nada. Isso vem me incomodando, porque assim, você falou esse lance do zagueiro, se ele põe alguém da base. A gente viu o Klopp fazer isso muitas vezes. E o Klopp descobriu os jogadores nessa brincadeira aí. A gente pode discutir se o cara foi bem naquele jogo, mas a gente não vai falar assim, pô, o Slot também quis inventar. Pô, esse zagueiro não tá pronto, como foi o caso do Reece Williams, que jogou, fez alguns jogos, não estava pronto e foi negociado. O Quansah, você vê a falta que faz o Quansah, né? Não vou falar aqui que era o melhor jogador e tudo mais, mas numa dessa, você tem o Quansah ali no banco. Ele vai entrar e vai jogar. A gente vendeu pro Leverkusen ali para fazer aquele carinho para diminuir um pouquinho a pressão da chegada do Wirtz, mas tá fazendo falta agora. E vocês vão lembrar quando teve toda a negociação do Isaac, que eu falei assim, pô,
eu acho que a gente tá mirando no campo errado. O ataque pra mim tá resolvido com o Ekitike. O Isaac não precisa vir agora, uma hora ele vai vir, mas é hora de olhar para a zaga, porque a gente não tem backup ali. É justamente o que está acontecendo. A gente não tem um volante de contenção reserva e a gente não tem um zagueiro reserva ali. E o Konaté, nitidamente, e assim, ó, não é porque ele fez gol contra o Frankfurt que nós vamos transformar o cara em santo. Ah, olha, pô, ele fez o gol, ele estava na posição ali, aconteceu. Isso não muda a atuação dele, que não é boa. O time inteiro foi bem contra o Eintracht. Contra o Brentford, não foi bem de novo. E isso daí não vai mudar, não vai mudar. E eu acho que o time precisa voltar ou repetir o que foi feito contra o Eintracht no próximo jogo, que é contra o Crystal Palace, né? Mais uma vez pegando essa pedra no sapato, quarta-feira, 16h45. É, ou então a gente vai ver o time tomar pau de novo e falar assim, poxa, e aí fica aquela discussão, que é o que eu não gosto. Você sabe o que tem errado. Se andar com um carro com pneu furado e reclamar, pô, eu preciso fazer balanceamento. Não, meu amigo, não é o balanceamento, seu pneu tá furado. Pô, mas e se eu jogar um super bonder aqui? Irmão, troca o pneu tá furado. Pô, tem um pneu de uma bicicleta aqui. Irmão, troca o pneu tá furado. Pô, sofri um acidente. Sério, você tá com o pneu furado. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, a gente sabe onde tá o problema. E eu não sei se o Slot fica com medo de colocar o Endo resolver e ele falar, agora eu não sei tirar o cara, ou se ele realmente tá tentando descobrir alguma outra coisa que só ele tá enxergando. E aí tem um detalhe, né? Porque já vi algumas pessoas em grupo aí falado, pô, mas o Klopp também não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. O Klopp, ele começou a fazer experiências no momento em que ele já não tinha questionamento sobre si. Então, assim, o cara conseguiu o lastro e assim, agora eu posso testar. Testou, alguma coisa deu certo, outras não deram, e a vida seguiu. Agora, o slot, ele começa a chegar num ponto, e aí eu vou chegar com você, Nick, para a gente caminhar para esse final e falar um pouquinho desse prognóstico do jogo da quarta-feira. O slot começa a fazer todo mundo flertar com aquela coisa. Acabou a temporada? Deixar um abraço pra galera do grupo da Somos Liverpool aí, que tá sempre conversando comigo. Um beijo no coração do Cleiton Guimarães, que sempre troca ideia aí. A gente fala bastante do que acontece. Concordamos em muitas críticas sobre o slot. Você acha que o slot vai esperar chegar nesse momento para assumir alguma mudança, Nick? Chegar naquela hora de falar assim, bom, esquece PL, agora é brigar por G4. Ou você acha que antes disso alguém vai chegar para ele e falar assim, ô meu amigo, vamos pôr no trilho de volta o trem, que nem precisava ter saído do trilho? Você falou que ia arrumar, não precisava arrumar nada? Eu vou falar pra você um bagulho, sendo bem transparente mesmo. Se não fica top 3 da PL depois de gastar 450 milhões de euros, ô irmão, é papo de treinamento falar assim: você não tem premiação esse ano, não, meu padrinho. Ah, seria 20 milhões seu salário, vai ser só 2. Que não dá. Você estragou o ano do. Estragou nosso ano. Não é possível, pô. Vou perguntar pra você do fundo do coração mesmo. É papo. Eu não sou torcedor do Liverpool, não. Você acharia legal ganhar uma Copa da Liga só, não ficar no G4 da Premier League e cair nas quartas da Champions? Ou no seu está pago? Claro que não, pô. Claro que não. Pelo amor de Deus, gente. Chega a ser patifaria com o torcedor um negócio desse. Aí vai pegar, depois de gastar 450 milhões, vai colocar a culpa no elenco? E olha que engraçado, olha que engraçado. Contratou a galera. O jogo contra o Eintracht, o roubo foi titular. O roubo que vale ressaltar, quase saiu pro Atlético de Madrid. Foi titular, bem mais estável. Contratou aí o Macari, você não vem bem. O Govenberg está lesionado. Não colocou ainda para jogar. Tá. Aí tá aí. Perdeu o Luiz Dias, porque tava preferindo o Gakpo. O Gakpo novo tá vindo bem. Tá abaixo. Aí vai ser o quê? Vai ser igual o Tottenham da época do Harry Kane? O Salah tem que fazer 60 gols todo ano?
Não existe isso não, galera, não existe isso não, gente, não existe gente, um elenco do tamanho do Liverpool, do preço do Liverpool, do cacife do Liverpool, não existe isso, cara, não existe. A temporada vai acabar do nada assim, a gente tá na 9ª rodada, óbvio, a gente tá colocando cenários hipotéticos aqui, tá. Mas, cara, o sinal tá aceso, o sinal tá aceso. Lembrando, tá, adoradores, a Copa Africana de Nações tá em janeiro, pra lembrar vocês que vocês não vão ter o Salah não, tá. Então se ele entrar numa boa lembrando que é ano de Copa, ele vai se matar de novo pra colocar Egito na Copa do Mundo, que em 2022 ele não conseguiu. E eu vou falar, se não, se preparar, vai jogar sem o Salah e não vai ter nenhuma referência no ataque, porque nem o Isaac nem o Ekitike estão adaptados. A gente já tá no início de novembro. Se deixar do jeito que tá, vai perder a linha em janeiro. E vai custar mais caro do que 450 milhões de euros. A única coisa que eu discordo aí é sobre o Ekitike. Eu acho que de todos os reforços ele é o que mais pô, eu venho falando isso daí, eu não me esqueço de uma coisa que o Rodrigo fala: "Pô, o cara tá bem, não mexe nele ali, o cara tá fazendo gol, deixa ele". E eu acho é que o Gakpo também tá entregando, mas eu acho que chegou um momento de começar a colocar mais o Chiesa, porque ele vem entrando e ele vem entrando muito bem. Não, não concordo. Parece que ele se adaptou ali. Pô, o Chiesa, ele tá dando assistência, ele tá fazendo os gols, ele vem jogando bem. Pode ser que começando o jogo, ele não repita a atuação, mas eu acho que Chiesa e Ekitike precisam começar um jogo aí. Vou até pegar isso daí, Rodrigo, pra gente fechar esse assunto aí. Contra o Crystal Palace, vale a pena dar uma chance pra essa galera aí, colocar o Ekitike ali na frente, deixar o Ekitike que tá fazendo gol, colocar o Chiesa, deixar o Gakpo para um segundo tempo, até o Salah para um segundo tempo, e mexer no time como ele mexeu contra o Eintracht, você acha que não vale a pena? Até para não perder, para não começar essa coisa de tem gente já pedindo a demissão do Slot. É complicado isso. Bom, gente, isso aí com relação à demissão do Arne Slot, né? Acho que vocês não conhecem muito bem o time que vocês escolheram para torcer na Europa, porque 126 anos e 22 treinadores isso daí pô, não existe, né? Isso daí são casos raros, mas o cara também acabou de ser campeão inglês, então minimamente ele tem uma bagagem ele para aguentar ele ali até o final da temporada tranquilamente. Se o time não brigar para não cair, mesmo que não conquiste nada, irmão, o slot para mim vai ficar até o final da temporada, isso aí não vai mudar. Então, só para vocês ficarem mais estão querendo renovar, sossegados. inclusive com ele. É só vocês ficarem mais sossegados. Agora, com relação às tentativas e tudo mais, eu acho que vale a pena, assim. Acho que realmente o Chiesa tem entrado bem, e é até bom, né? A gente que acompanha muito futebol, a gente sempre resenha com relação ao futebol italiano. É bom a gente ver jogadores italianos voltando a atuar muito bem, né? Então, assim, acho que serve até um alento até para a gente poder, de repente, ver o próprio Chiesa bem com a seleção da Itália na Copa do Mundo, depois de, né, dois longos períodos aí, duas ausências aí de Copa. Então, assim, torcer para que ele consiga continuar nessa crescente, vem ajudando. Assim, eu acho que, inicialmente, eu acho que não sei se cabe ele de titular, por exemplo, bancar o Salah num jogo de Premier League. Acho que isso não vai acontecer. Mas eu testaria ele pelo lado direito com o Gakpo pela esquerda e o Ekitike centralizado. Eu acho que é um teste. Meado do segundo tempo ali, tira o Salah, lança ele. Ó, joga por aqui, pelo lado direito. Vamos ver se você rende ali, que eu quero testar um negócio. Acho que vale. Ele atua muito bem pelas, né, de falso 9, pelo lado esquerdo, de repente pelo lado direito ele acaba suprindo essa necessidade que a gente tem aí, né? É, e, mais uma vez, o Ekitike é o cara que gera mais jogo, mais estilo de jogo do Liverpool. Então, nesse momento, eu até forçaria realmente a manutenção do Ekitike. O problema é aquilo, é o que o Nicolas fala. Entra muito daquilo que foi pago no Isaac e no Wirtz. Então, meu irmão, tu tem que botar os caras para jogar, não vai ter jeito. Só que eu acho que você pode ir ponderando como, ajustando. Eu acho que assim, o Isaac, o Isaac hoje, né, aproveitando que já falei duas vezes, vou falar de novo, né, que eu tô com a blusa do Botafogo. O Isaac, de fato, é o retrato do que é o ataque do Botafogo hoje. Ele é um jogador que é para dominar e bater, dominar e finalizar.
fazer a parede, 1, 2, finalizar. Ele é para esse tipo de jogo. O Ekitike, já lembra, gente, com perdão da expressão, calma lá. Lembra, não quer dizer que faz igual, tá? Até porque é impossível. Bem como o Firmino gerava o jogo do fácil ao falso 9. Porque ele, apesar da estatura dele, de ter muito biotipo de 9, ele vai bem pelos lados do campo, ele tem um drible curto interessante, ele tabela melhor, ele trabalha melhor a bola com os pés. O Isaac já é aquele cara flecha. É aquele cara que o Salah poderia. O que o Salah fez na temporada passada de tentar tornar o Darwin Núñez um artilheiro, ele tinha que voltar a fazer isso com o Isaac. Se o Salah temporada passada de ser mais pro time surgir com o Isaac, eu acho que vai dar liga. Agora, o Salah padrão com o Isaac vai dar merda. Deu pra entender? Pra mim é isso. Então, assim, o Salah padrão ele gera mais jogo com o Ekitike. O Ekitike vai gerar mais jogo pro time. Ele não é aquele cara que vai querer o tempo todo ser definidor. O Isaac não, cara. O Isaac é pra tu botar ele na situação de chutar pra gol. É pra tu abrir pro atacante de fato, pro 9, pra ele finalizar. E essa é do Isaac. Então, assim, a gente precisa, o Arne Slot precisa entender justamente isso. Eu acho que há jogos e jogos, e dependendo do jogo, você pode ter um ou outro, ou os dois, beleza. Agora, não dá pra cravar hoje que o Isaac é titular ou que o Ekitike é titular ali no ataque do livro, infelizmente. Rodrigo, essa minha pergunta aqui, ela provavelmente vai gerar um corte e vai, não vou dizer que vai ter polêmica, mas vai ficar aquela coisinha no ar. Eu não vou perguntar para o Nick por óbvios motivos, a hora que eu fizer a pergunta você vai entender. Acabou a temporada. Acabou a temporada, Liverpool ali, quarto lugar. Quarto lugar. Jürgen Klopp fala assim: acho que eu quero voltar para o banco de reservas. Você faria essa troca, Rodrigo? Porra, nesse momento apela muito pro sentimental, né? Eu acho que com certeza eu faria esse acordo. O Klopp deu uma entrevista. Aliás, eu assisti a entrevista dele, é algo sublime, é maravilhoso. Tem legendado, quem entende inglês vai poder acompanhar aí. Eu faria esse acordo. E assim, a, a gente já conhece o Klopp. Esse time na mão do Klopp, se o Klopp tem uma janela dessas, enquanto ele é treinador, meu amigo, ele varria todo mundo. Ele ia varrer todo mundo. Ele não ia deixar pedra sobre pedra. Mas eu acho que isso aí fica muito mais no nosso inconsciente, na imaginação, né? Porque ele saiu, tudo mais. Mas eu faria esse acordo aí. Eu ia assinar embaixo e falar assim, vem. A torcida tá te esperando. E eu acho que todo mundo faria isso, tá? Acho que todo mundo. Se chegar na torcida, fala assim, ô. Pega o microfone aí, ô Klopp, grita aí. Ele vai gritar o nome dele, os caras vão falar, vamos, vem, pode vir. Mas eu não acho que vai acontecer. Mas queria, pelo momento atual, queria. Ô, Nick, falamos sobre tudo, falamos sobre todos. Deixa o seu palpite para esse jogo contra o Crystal Palace e avisa a galera que no meio de semana tem Dani com direto de Liverpool com tudo sobre esse jogo. E na segunda-feira, quem volta somos nós aqui para falar do jogo contra o Aston Villa. Aliás, não é nesse final de semana, né? Vou até puxar aqui no meu Porque calendário. Aston Villa mesmo fim de É semana. Aston Villa mesmo. É 1/11, é isso aí. Voltamos na segunda-feira com Aston Villa. Avisa o povo que meio de semana tem nós e segunda-feira também. Então é isso, minha tropa. Obrigado por quem tava com a gente aí. É tudo nosso, nada deles. Cara, assim, não tem muito que eu possa falar, não. É saco de pancada aleatório que o livro tá virando aí, tomando gol de até de Deus aí, pelo amor de Deus. É, cara, eu tô com medo de vocês perderem, viu? Porque eu tô com medo do Henderson querer fechar o gol de novo. Olha o seguinte, 1-1, 5-4 nos pênaltis. Para o Crystal Palace? Não, pro Liverpool.
Eu faria esse acordo, Nick. 5-4, mais 1-1, sofrido, daquele jeito que a gente tá ligado, e 5-4 nos pênaltis. No mais, valeu Diegão, valeu Rodrigão, um salve pro Pierce e pro Orlandinho que não puderam estar com a gente. Quinta-feira o Pierce tá aí com o DL, tá, galera? Assistam ele os cortes, tá? Fazendo um trabalho incrível de revitalização do Instagram e de ingressão do YouTube. Esse moleque tá ralando. No mais, é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu vídeo favorito. E é nóis. É, o Dani tá voando. O Dani só fala pra mim: tá aqui o episódio, edite e suba e deixa o resto comigo. Eu só cumpro minha função. Rodrigo, palpite pra esse jogo e avisa a galera que o que não vai faltar essa semana é conteúdo da nossa parte nas nossas redes. É isso. Salve, salve, Diegão. Salve, amigos da mesa. Salve, Nick. Um salve aos nossos queridos ouvintes. Um salve pro Rolandinho, pro Pierce, que não puder estar conosco. E eu também tô com o Nick nessa. Eu acho que vai ser um empate. Vai ser um desespero esse meio de semana. Confiar no Chama Gostiville para que ele pegue um pênalti e a gente consiga essa classificação aí. É isso que nos resta. E final de semana que vem voltamos com a PL e naquele ritmo de sempre, né? Final de semana também tem a gravação do episódio do podcast Já Somos Liverpool. Continuem nos acompanhando, nos seguindo, compartilhando, curta nosso conteúdo. Nosso trabalho vem de encontro com o que o livro vem apresentando na temporada e a gente espera atender a todos aí. É claro que às vezes há divergências de opiniões, somos seres diferentes, mas a resenha se faz necessária, por isso que a gente conta com vocês nas redes sociais, no feedback, né, com os comentários aqui, seja no Spotify ou qualquer outro agregador de plataforma, né, de reprodução de som ou imagem, enfim. Então é isso, galera. Contamos com vocês, contamos com o apoio de sempre, né? A gente está caminhando aí para mais uma temporada sensacional. Espero que o Liverpool consiga nos acompanhar, porque a gente tem dado sorte aqui, né, não, Diegão? Forte abraço a todos e valeu. É, eu tenho que agradecer muito vocês, quem acompanha as nossas redes, viu os nossos números. Gente, quase 120 mil plays num mês. É porque vocês gostam muito de nos ouvir aqui falando de Liverpool. Então, nós temos que agradecer muito. A gente tem que agradecer demais aí, cada play, o compartilhamento, quando vocês entram lá e deixam um comentário. O Spotify vai melhorar a nossa entrega. Tudo bem que eu não vou dizer nomes aqui, mas pô, você que é muito maior do que a gente, não precisa ficar fazendo pequenas denuncinhas ali disso ou daquilo, só porque nós estamos à frente com o nosso trabalho independente. Tem espaço para todo mundo. Eu agradeço demais. Chegamos aí, atingimos o nível de 1.000 seguidores fixos lá no Spotify. Isso é muito bom. Deem uma turbinada no nosso YouTube. Chega lá, pô, se inscreve, coloca lá para ativação, porque o material tem coisa que só vai lá pro YouTube, tem coisa que fica só aqui no Spotify, tem coisa que vai só pro Instagram. O que não falta é coisa de Liverpool para vocês. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês. Digo que, mais uma vez, meio de semana tem Dani com direto de Liverpool, trazendo tudo sobre o jogo contra o Crystal Palace, aquela análise que vocês estão elogiando demais, e que eu que edito fico atento para chegar e já também me informar. E no final de semana tem nós novamente, porque segunda-feira o café da manhã de vocês é na nossa companhia. Deixa aqueles meus já conhecidos beijos no coração e fui!